Muito lindo essa relação com o Obrigado, corpo gente. e o ambiente, né? Muito, muito forte, né? O exterior, ele intercepta, né, o interior da gente. Isso é muito forte, né? Há uma intersecção muito forte entre o exterior e o interior. A gente percebe isso em Bacurau mesmo, né? Muito forte. Fernando, sua vez, querido. Vai lá, sua pergunta. Cadê o Fernando? Fernando, não? 5, Talvez ele 4, tenha caído. será que caiu? Vai para Caiu, Suzana. gente. Então vai lá, Suzana, vai você, querida, vai lá. Ai, peraí, peraí. Ei, Bárbara, Emocionou? boa noite. Boa Primeiro eu noite. queria dizer que eu estou muito emocionada de falar com você, porque me veio uma lembrança aqui na cabeça da minha mãe. Eu sou assim mesmo, emocionada. Oh, não emociona muito, não, senão começa a chorar também. Não, e eu lembro que quando eu era adolescente, a minha mãe, de 6 em 6 meses, ela me dava dinheiro para ir ali no Cine Brasil. E então, você conversar com uma atriz de cinema, assim, isso me causou uma nostalgia muito, muito forte. Então, um prazerão. Eu também fiz teatro no Palácio das Artes, eu fiz teatro mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tipo, eu comecei no Paula Francisco na escola e depois eu fiz teatro, aí eu me formei e aí chegou uma época que a vida eu tive que escolher entre uma coisa e outra, foi uma das decisões mais duras, difíceis da minha vida, porque quem é artista para sempre, né? Mas Sim. é isso. Também pelo Cefar, que foi rico, muito, muito, muito rico. Mas eu estou falando com você e eu fiquei muito impactada pelo filme, assim. Primeiro que quando eu estava vendo as críticas, que eu via o Silvério na porta, nos tapetes vermelhos montados, assim, Maravilhoso. e eu tenho, quer dizer, basicamente meus amigos são gays. E eu sei o que eles passam. Isso sim, eu tirando o que eu passo, porque se eu falar de mim, muito provavelmente eu estaria sendo mimizenta, vitimista, então eu faço de conta que não está acontecendo nada, mas eu convivo muito com os meninos e eu sei o que é que eles passam. Aí quando eu vi o Silvério montado no tapete vermelho, eu falava, porra, cara, que é isso? Assim? E aí eu não tinha... Quando eu consegui poder, o filme ele tinha saído de cartaz. Eu falei, uma hora eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. E eu fiquei muito impactada, eu não consegui ver com a turma. E aí eu assisti depois. Eu fiquei impactada, assim, de verdade. Sabe quando você vê alguma coisa que você demora um tempo para assimilar? Assim, quanto aquilo me tocou. E eu concordo muito com o professor. Eu não consigo, eu acho que eu consegui ver Bacurau como um todo, meio que como um personagem, porque são pequenos elementos de cada, meio que compõe uma coisa só, sabe? Quando eu vi o Silvério, aquela coisa do eu que vou tomar a cartada, eu vou fazer a cartada final. E eu falei, esse cara é o cara que estava montado no tapete. Acho que isso é de um ato político espetacular. Se você tiver a oportunidade um dia de ter contato, fala, olha, uma mulher do Morro do Papagaio falou isso. Que eu via, eu falava, que foda. Acho que dá na gente um orgulho, sabe? Assim, aí quando você está falando que você é de Belo Horizonte e é daqui, eu falo, cara, não foi, porque é uma coisa que eu fico me falando o tempo todo, não foi perda de tempo ter feito teatro, não foi, não foi, não foi, não foi. E quando eu vejo você, vejo Grace Passou, eu falo, cara, não foi. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o seu trabalho foi num especial que teve da Rede Globo, e eu vi porque o João Valadares era da... Foi... E aí eu vi por causa do João, falei, cara, o João, aí eu vi você. Aí meio que de tudo que todo mundo tá falando, foi uma coisa que ficou muito grande para mim, assim. Nós somos mulheres negras, né? E a gente é que carrega o mundo, literalmente. Tanto que quando eu falo com você que foi uma decisão muito difícil eu ter que dar uma pausa no teatro, porque eu sei o que eu estou dizendo, mas não cabe falar aqui, ou aqui ou em qualquer outro lugar, porque entra na questão, você está sendo vitimista, porque não querem te ouvir.
né? Assim, a gente tem que escolher. Aí bem que eu tive que fazer o contrário, não, então agora eu tenho que entrar no trabalho formal, e o trabalho formal muitas das vezes exige um curso superior, né? E mesmo a gente sabendo o tanto de livro que a gente tem que ler para fazer o Cefar, aquilo não é considerado estudo para a maioria das pessoas, sabe? Mas o que eu queria falar, dentre várias das outras cenas, assim, a gente que acho que o Brasil, a humanidade como um todo, mas quem é mulher e é negra e tem noção do que aconteceu quando teve conhecimento da morte daquela criança, é porque você estava falando isso, e foi num período muito difícil, assim, aquilo foi muito difícil, porque foi naquela semana que aconteceu tudo. E a gente que sabe que é negro desde que nasce, eu entendo, todo mundo tem essa coisa do colorismo do Brasil, eu mesmo tinha isso. Eu tenho primas da sua cor que elas sempre trataram a gente como negros e elas como se fossem louras dos olhos azuis. E aí a gente que tem a pele escura e o cabelo crespo, você não tem essa chance, né? E aí quando o menino caiu, eu falei, cara, o que é isso? E aí quando eu vi essa cena do menino, falei, cara, o cara matou o menino. E aí eu tô assim, não, eu tô vendo uma ficção, mas não é ficção, sabe? E eu achei que foi muito rico o cara que fez eu esqueci o nome, o roteiro, é muito rico. Quando ele chega para aquela menina, eu acho que é Bárbara também que ela chama, aquela que chega da moto. Eu esqueci o nome daquela atriz. A Karine, a forasteira? Eu esqueci o nome dela. E aí ele fala com ela assim, mano, e aí volta de novo, eu sempre tive essa consciência porque eu tenho primos multicoloridos. A minha família paterna, a gente tem muito tempo que não tem contato, mas família paterna é toda branca e a família materna é toda negra. Então eu falei, a gente sempre tem essa noção. E aí ele falou, olha, ela não se toca, olha o nariz dela. E aí eu mesmo parei para avaliar, cara, o nariz dela é igual ao meu, e juro que eu nunca tinha nem reparado isso, sabe? É meio... Falei, cara, aí a gente falei com meu irmão que você estaria aqui hoje, até mostrei rapidinho aqui, quem está aqui conversando aqui, ó, porque a gente viu o Bacurau, e eu falei, cara, eu não tinha reparado que o nariz daquela menina é completamente escarrapachado. Então eu falo, não tem... E aí vem, talvez, eu acho que entra um pouco essa questão dos Estados Unidos, porque lá é sim, sim, não, não. Sabe? E o nível de organização, talvez, dele seja maior. A gente ainda está com medo, a gente ainda tem muito medo. Acaba que a gente, que é mulher negra, muitas das vezes você se arrepende muito das coisas que você fala, porque você tem que ter um nível de agressividade sem perceber. Às vezes, sem perceber, você tem que ser... E aí, quando os caras, no final, tomam aquela decisão e começam a sair arrebentando todo mundo, eu falo, maravilhoso. Aquela hora final que a menina tá chegando... Desculpa, mas eu tenho o mesmo sentimento. Porque quando eu saio... Desculpa, mas eu tenho o mesmo sentimento. Eu adoro. Tem um meme do negão metendo a mão na cara do nazista. Desculpa, mas eu adoro. Sabe? E quando explode a cara do cara, eu falei, yes! E falei, não, mas será que eu tô sendo violenta? Eu tô? Não tô, cara, porque essa passividade, assim... ela andou deprimido. Tipo assim, dentro de mim ela não existe mais, de forma alguma. Só que tem ainda o livre-arbítrio do que posso, do que não posso, sabe? Então, quando eu vejo aquela coisa do final, assim, eu vejo muito como uma organização que as pessoas acham que a gente não tem, nos subestimam. Congelou, Suzana? É uma questão de aqui, quando eu falo aqui, porque eu estou me colocando como uma comunidade que, né, tipo, a gente tem até um museu aqui agora, mas quando foi montar o museu, eu lembro que o padre saiu procurando e tudo. Se você vê a quantidade de objetos que pareciam bobos que surgiram para compor esse museu, chama... Eu esqueci o nome do museu. IFO.
Muquifo, o nome Muquifo. E eu tinha, assim, pavor desse nome Muquifo, porque Muquifo lembrava, tipo, até os 14 anos, a minha casa era uma casa de madeira. Sabe que eu lembro da minha mãe de madrugada pegando restos de hippie batendo, porque às vezes as pessoas tiravam para fazer fogueira na rua, aí minha mãe tinha lá que consertava a casa. Então, eu tinha um pouco de... Me trazia uma época não tão boa. E aí, o Muquifo, vamos lá ver o Muquifo. E aí, quando eu fui, eu acho que... Sabe quando você tem a sensação de que está quebrando alguma coisa dentro de si, assim? Você fala, cara, a minha mãe já passou roupa nesses ferros de brasa. De brasa. Aí, dedal, eu nunca tinha visto um dedal, mas a minha mãe contava da mãe dela usando dedal. E aí, aquelas fotos. Então, aquilo que eu não vivi, eu vivi de ouvir contar. Então, mesmo antes de eu ver o museu corporificado ali, a gente tinha um museu, então foram pequenos pedaços. E aí os binóculos, que era uma festa quando via um parente longe para poder ver os binóculos, e não se via de novo os binóculos. Então eu achei muito inteligente a pessoa que fez o roteiro. Achei a política da Silvéria. Eu acho que ter você, sabe, cara, assim, e aí quando eu vi, gente, ela é de Belo Horizonte. E aí, quando eu vi, eu lembrei, porque eu vi você junto com o João, que entrou no ano que eu estava saindo, o João estava entrando. E é muito gratificante para mim estar aqui agora falando com você. Nossa, gratificante é para mim te ouvir. Não, imagina. Dizer que também, o quanto é rico para mim estar fazendo parte desse grupo do cursinho, sabe? Porque já tinha vindo toda essa história que dentro da gente, quando a gente é artista de alma. E por mais que você queira, ninguém te coloca dentro de uma caixinha. A gente finge que está numa caixinha, mas quem é artista sabe. E você não se enquadra. Então, assim, o lugar que me aceita, o palco e a escrita. E aí você tem que parar de estudar e tal. Então, quando aconteceu e veio a pandemia, foi uma loucura e tudo. Eu falei, cara, eu quero estudar. E aí surgiu a oportunidade de estar no cursinho. E são pessoas muito engajadas para um bem comum. E é de verdade. São aulas muito... Eu acho que é tudo. A forma como se chega até a gente não é uma coisa que eu sei e vocês estão aí para aprender e pronto, e acabou. Sabe? É uma troca. E eu acho que é muito rico, até o fato de você estar aqui com a gente, assim, é de uma riqueza que eu vou guardar para mim isso, assim, este momento mesmo. Ah, Suzana, eu fico muito feliz. E aí eu volto de novo nisso que eu te falei, da minha mãe juntando dinheiro para que 6 em 6 meses eu fosse ao cinema. Então, isso é isso, sabe? Você está falando com alguém que faz uma coisa que sua mãe, todos 6 em 6 meses, assim. Eu lembro que era junho e dezembro, porque naquela época, a última coisa que você pode fazer é dar dinheiro para seu filho no cinema. E eu lembro que eu ficava olhando qual que é o dia mais barato, era quarta-feira. E as quartas-feiras, assim, no Brasil. Para ver Van Damme, mas eu ia. Você lembra de algum filme que você gostava muito? Não, naquela época de adolescente, era o bendito do Van Damme, que hoje eu falo... Era lindo, né? Nossa, ele era... Mas é isso agora. Hoje eu não me vejo mais vendo, né? Assim, mas não é sem preconceito. Mas eu acho só saudade, bomba sem motivo, né, gente? Quando a Suzana fala, a gente fica sempre muito emocionado, porque ela é uma pessoa que nos traz muitas coisas, é muito emocionante ouvi-la, né? Eu estava desconfiando que tinha algo de atriz de arte aí, por causa da sua fala, da sua voz. Mas foi muito bom te ouvir um pouquinho mais da sua história, te conhecer mais. Eu só queria falar uma coisa dessas coisas que a Suzana falou. Para mim foi muito difícil também, sabe, Suzana? Assim, quando você começa a fazer coisas que são muito grandes, né? Nossa tendência é tipo se apequenar. Você acha que você não consegue fazer aquilo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, né, estar num set profissional foi no Aquários. E já estava lá com Sônia Braga e era a minha primeira experiência como atriz.
E me deu muito medo, assim. Tanto medo lá, quanto medo em Cannes, quando eu fui no festival, quanto medo agora com Bacurau. Tipo, dá uma sensação de... Você tá num lugar de gente muito milionária, né? De gente muito poderosa, né? A história do cinema mundial que tá lá. E uma das coisas que eu mais me sustentava, assim, que mudou para mim muito uma coisa dentro da minha cabeça, foi quando eu entendi que eu não estava lá só para mim, sabe? Mas que eu estava lá para representar muita gente. E te ouvir falando disso, assim, é foda, é muito importante. Assim, ouvir falando do que Silvério representa, sabe? Sim. Porque pra gente é isso, assim, entender que é isso, você pode ocupar aquele espaço, você tem direito a ocupar aquele espaço, porque foi seu trabalho que te levou até ali, e é importante que as pessoas te vejam ali para entender que elas podem também, sabe? Tem um texto do Mandela muito bonito que fala dessa coisa do brilho de cada um, e de que quando você se permite brilhar, você permite as pessoas que estão ao seu redor que elas brilhem também, que elas possam crescer, sabe? E eu acho que essa coisa que você fala de ser atriz para sempre, isso é com certeza, assim. Não deixa de ser atriz, não. Só que às vezes, em alguns momentos, a gente tem que dar uma recuada, assim. Acho que é isso, né? Todo o tempo que eu fiz direito foi meio esses momentos que você precisa, né, também garantir outras coisas e tal. Sim. Mas é muito bom te ouvir. Satisfação. É sempre bom ouvi-las. Estamos com o coração muito quentinho aqui. Obrigada. Fernando, sua vez lá, manda ver. Bom, estão me ouvindo? É rápido, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu até anotei aqui 3 pontos que eu queria comentar, até mesmo porque tudo que foi dito aqui bate muito, né? Com a minha história, eu não vou ficar falando aqui da minha história. Ontem, no Impulso, eu mandei um texto no grupo dos professores contando um pouco do que aconteceu comigo nos últimos anos. Tem gente que fala assim, não é mentira, não pode ter acontecido tudo isso com você. Falo, é mais por verdade. Mas os 3 pontos são: primeiro ponto, poder da educação. Depois, né, o sentimento de pertence, que eu acho que os brasileiros, nós, principalmente os negros, a gente ainda não tem esse sentimento de pertence como os americanos têm. Não, eu amo o meu país e eu vou fazer o que for possível para isso, né? E esse sentimento de pertence, acho que às vezes ele é um pouco distorcido. A gente tem esse sentimento, igual tá um movimento agora. Eu sou patriota, só que é um patriota às avessas. É um patriotismo que quer esmagar cada vez mais, empurrar cada vez mais o pobre para o buraco e quer exaltar cada vez mais o rico. Então não é patriotismo porra nenhuma, porque a gente veio de um país embasado na escravidão, como você falou, né? E o outro ponto é quando que a gente vai acordar. Então, em cima disso, eu só queria comentar um negócio, eu queria ver a sua visão a respeito disso, que é, eu vim de uma cidade chamada Santo Antônio do Jacinto, é o sertão de Minas Gerais. Então, aquela paisagem da Caatinga, né, ainda é Minas Gerais, mas é na bordinha ali de Porto Seguro, do Nordeste. Então, a região onde eu nasci é uma região muito pobre, muito pobre. E eu vim aqui para Belo Horizonte muito pobre, muito pobre. Já passei fome, já passei tudo quanto é tipo de humilhação que você pode imaginar, mas a educação em si, o poder da educação na minha vida foi muito transformador. Hoje eu faço doutorado, hoje eu vivo daquilo que eu amo, que é dar aula. Eu costumo dizer que eu não estou na sala de aula porque eu sobrei, porque foi o que faltou. Ah, todo mundo que é pobre faz curso de licenciatura. Não, eu escolhi estar na sala de aula e eu sou um professor bem sucedido. Graças a Deus, amo o que eu faço. Né? Ter sucesso vai muito além de que ter simplesmente um salário, um dinheiro. Mas é ser, por exemplo, uma coisa que me marcou muito essa semana passada, né? Eu faço vídeo para o YouTube, eu produzo muita coisa, e um aluno me chamou no Instagram, um aluno rico, né? O meu público, não vou dizer infelizmente, né? Mas a maioria do público que eu trabalho é menino rico. E aí o menino me chamou, perguntou: professor, onde que você compra roupa? Eu falei: como assim? Eu acho essas roupas muito fodas, eu me identifiquei muito, eu queria comprar. Passei 2 sites para ele, ele falou: tô aqui com a minha mãe, a gente vai comprar aqui. Comprou 5 camisas, porque ele me viu e falou: professor, você fica bonito demais com essas roupas. Eu perguntei para ele: quantos professores negros você tem, velho? Aí ele falou: só você, professor. E você é foda. Isso, para mim, na moral, isso bateu lá no, sabe? Lá no fundo, assim, falei: porra, é isso aí. E aí, dentro disso, quando que a gente vai acordar? Eu acho que cada um tem que trabalhar nas mínimas coisas. Eu, quando era criança, na adolescência, eu fui office boy,
trabalhei com um monte de coisa, fui músico profissional durante muito tempo. Mesmo dentro da música eu ainda sofri muito preconceito, produtores e meio artístico em si. Você deve conhecer melhor do que eu, é um pouquinho complicado, né? Onde você tem que saber muito bem onde você bota o pé. E aí, os últimos 2 episódios que aconteceram comigo de racismo estrutural, racismo velado, eu não deixo mais acontecer. Eu queria deixar a dica aqui para todos vocês: não deixe. Você não precisa ser agressivo, você não precisa. É claro que na maioria das vezes eu tenho vontade de arrancar o pescoço da pessoa mesmo, mas a última vez foi num banco. Eu tenho uma conta melhorzinha, uma conta que eles chamam de Bradesco Exclusive, que é uma conta melhorzinha, e eu estava sentado lá, você tem uma gerente, e a colega dessa gerente me viu conversando com a minha gerente, que sempre me tratou muito bem, e eu falando que eu ia trabalhar em determinado colégio, aqui em BH, que é um colégio de elite. Aí ela olhou para mim e falou assim: é segurança? Aí eu olhei bem para a cara dela e falei: por que preto só pode ser segurança? Não tem problema. Qual que é o problema em ser segurança? Nenhum. É um trabalho digno como qualquer outro. Mas é preto, é segurança. É negro, é preto, é faxineiro. Né? E hoje, estava entrando numa loja de ração no meu bairro. Eu cresci num bairro aqui que o bairro era uma grande favela. Chama bairro Santa Cruz. Eram cercado de favelas. Cercado. Então, o bairro era uma grande favela. Só que começou a criar-se um bairro do lado, que é o bairro que eu moro hoje, que é o Palmares, que, querendo ou não, elitizou. Então, desceu uma mulher de uma SUV, e eu entrei na loja de ração e fiquei esperando a distância, né, para dar a distância de isolamento, né, a distância de segurança. Aí ela chegou, pediu licença bruscamente, falei: não, a senhora pode ficar à vontade. Fui lá, falei com o rapaz o que eu queria, e na hora que eu fui pagar, ela entrou na frente e colocou a nota. Moço, eu só quero pagar esses 2 pães. Eu virei para ela e falei: a senhora me respeita, a senhora está me vendo aqui, eu não sou transparente, a minha cor é preta, eu acho que a senhora está me enxergando muito bem, então, senhora, por favor, a senhora respeita a fila, porque eu cheguei antes da senhora. Então, acho que enquanto a gente ficar calado nessas situações, a situação vai continuar acontecendo da mesma forma. Então, a gente tem que falar, a gente não precisa ser agressivo, a gente não precisa humilhar a pessoa, mas eu acho que a gente tem que falar. Bom, desculpa, tentei ser o mais sucinto possível, só queria falar isso. Não, é maravilhoso tudo que você coloca, acho super importante. É muito maluco, porque eles pegam a gente na autoestima, né? É nessa de tirar completamente a nossa autoestima, assim. Você se sente inferior, e aí eu tenho um exemplo, o André Novaes, que é o diretor da Filmes Plástico, que fez a temporada. O André foi para Cannes com um dos filmes dele. E ele foi comprar um smoking, porque em Cannes tem essa coisa da gala, e aí tem que ir de smoking, e aí ele foi na loja comprar um smoking, e o vendedor automaticamente perguntou para ele se era para trabalhar de garçom em algum lugar. E ele falou: não, estou indo para Cannes, festival, vou como diretor. Mas você imagina, ele está indo para Cannes, já é um super desafio ter que ir, sair de Contagem e ir para um festival internacional com o seu filme. E é a primeira loja que você vai comprar um smoking. Você ainda tem que lidar com esse tipo de situação, sabe? É muito difícil, mas é isso que você fala, assim, eu acho que é só através da educação mesmo que a gente consegue se colocar, né? Ter palavra até para poder discutir, assim, com as pessoas. E se defender de alguma maneira. Obrigado. Obrigada. Cadê o Davidson aí? Acho que é ele agora. Isso, Davidson, vai lá. Davidson Júnior, é você, meu parceiro. Será que ele tá aí, hein? Você foi tomar um café. Ô, Bárbara, como é que você tá? Eu tô com vergonha. Você tá dormindo, David? Tá dormindo? Eu tô escutando, não, professor. Meu olho encheu d'água aí, velho. Seu relato aí, hein? Foda, parabéns. Tamo junto, meu parceiro. Hoje sempre. Eu tô com vergonha, mas peraí que eu vou Tirar ver uma vergonha. pergunta aqui. Vou ver uma pergunta boa aqui pra ela aqui. Deixa Pode, a eu tô- gente ver. Hã? Coloca o vídeo aí, pô. Vou colocar. Aqui, deixa eu ver que pergunta que eu faço pra você. Segura, pô.
Tem uma Aqui, lista de perguntas, Davidson? É isso mesmo, produção? Eu tô com uma lista aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu vou te fazer. Não, eu só queria te perguntar aqui, no Brasil, quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu vou pensar uma pergunta ótima aqui. Pode Não, passar pensa para pergunta ótima, não. Pergunta qualquer coisa. Não precisa ser Pode ótima, não. perguntar? Aqui, ó, Bárbara. Aqui no Brasil, você sonha fazer alguma série brasileira para falar de alguns relatos sobre racismo, alguma coisa assim? Você já foi convidada para fazer qualquer série brasileira? Ah, David, as séries são muito difíceis, cara, porque as séries são escritas só por brancos, ricos. E aí, geralmente, eles colocam aquelas coisas super estereotipadas, assim, sabe? É muito difícil você tentar tocar em alguma coisa de verdade, racismo com séries, sabe? Agora tá tendo um pouco mais de esperança, porque, por exemplo, o André Novaes mesmo, que é esse diretor, que é amigo meu, estão chamando o André para escrever o roteiro para algumas séries que vão ser rodadas, que tocam em questão de criminalidade, que são nas comunidades e tal. Aí você fica com um pouco mais de esperança, porque quando você vê que é um cara tipo o André que está escrevendo, aí você sabe que pode ser que saia uma coisa melhor. Mas é muito difícil em televisão você realmente conseguir tocar em alguma coisa, porque o racismo está ali presente no set, pô. Você tá numa série lá que vai falar pretensamente contra o racismo, e você vê, pô, igual aconteceu comigo, que a mulher da caracterização fala assim com a outra atriz, que também é negra, fala assim, a gente vai ter que prender seu cabelo. Por que vai ter que prender meu cabelo? Ah, porque senão vai ficar igual da Bárbara, e se ficar igual, as pessoas vão confundir vocês duas. Tipo assim, se o cabelo estiver solto. Ou seja, Nossa. é a mesma cara. E aqui, ó, mais uma pergunta. Tudo a mesma cara, então não tem que botar um cabelo diferente. Tipo assim. Ah, é foda. Você sonha em fazer alguma novela? Você sonha em fazer alguma novela? Não, sei se você faz. Eu queria fazer novela porque a gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver. E todo mundo que faz fazer teatro quer fazer novela. É o caminho mais fácil. Mas sonhar, não tanto. Eu queria, agora eu estou mudando um pouco essa chave, porque eu quero fazer coisa para as pessoas verem, sabe? E eu acho que a televisão é o que chega mais nas pessoas, assim, é o que todo mundo vê e realmente você sente que alguma coisa, né? Tipo assim, quando você vê o Silvério numa novela, fazendo uma trans, é foda, porque começa a mudar, todo mundo começa a pensar sobre as coisas, entendeu? E aí chega em qualquer lugar, chega lá no norte do Brasil e tal. Então, nesse sentido, eu tenho vontade, sim. Mas é difícil, é muito difícil. Algumas novelas você ainda tem que esbarrar com as coisas. E aqui, deixa eu te perguntar. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou perguntar só essa. Não tem nenhuma, né? Aí vai espremendo, sai. Aqui quando você foi quando convidou você para fazer o primeiro papel, quem te fez o primeiro convite para fazer o primeiro papel assim de atriz assim, quando a pessoa te fez o primeiro convite, como que foi? Foi você uma ficou loucura. Nossa, você ficou emocionado? Assim. Morri de medo. Não tinha ideia do que ia fazer. Foi em 2010, nesse curta do Contagem. Eu fiz o teste, depois chamaram para fazer outro teste. Aí fiz o outro teste, aí um dia te ligam. Sempre tem esse dia que te ligam e falam, então, rolou. Cara, é um negócio muito maluco, assim, que aí o coração dispara, deu vontade no banheiro, eu falei, o que eu vou fazer agora? Né? Mas foi muito mais tranquilo do que eu achava, assim, porque o pessoal era muito tranquilo. Era equipe pequenininha, tinha tipo umas 10 pessoas só. Aí foi de boa. Que legal. Mas dá muito medo, porque tipo, dá uma sensação de que você não pode errar, sabe? Porque quando você erra, tem muita gente em volta. E quanto mais você erra, mais nervoso você fica. E aí vira uma bola de neve, entendeu? Que legal. Pô, eu vou dar a oportunidade para outro falar. Eu tô com vergonha. Bárbara, como é que você tá de tempo? Como é que você tá aí? Você já tá cansada da gente, das perguntas? Assim? Não, eu tô tranquila, gente. Se vocês quiserem continuar, pode continuar. Se tiver mais perguntas. A Simone tem uma pergunta. Vai lá, Simone. Oi, boa noite, Bárbara, tudo bem? Meu nome é Simone, aí tá aparecendo... Tá outro nome. Outro nome, né? Élia. Mas só que meu nome é Simone.
Isso, porque minha internet estava ruim, eu estava há uma semana esperando por isso, eu corri para procurar bonitinho, outra forma. gente, ótimo. E eu tô um pouquinho nervosa, né? Porque uma menina do interior para perguntar para uma atriz assim é complicado, né? Você é do Norte de Minas? Bom, mas eu sou de Novilhona. Cidade de Novilhona. Eu sou. Meu pai é todo do Norte Santo também. Antônio do Jacinto, Almenara, sou eu. Sou Almenara. Eu sou de meu pai era de pescador. Eu sou de Novo Cruzeiro, Teófilo Otoni. Adoro esse sotaque. É o que eu acho mais bonito de todos. Você falou tanto assim do Festival de Cannes, e eu fiquei curiosa para saber com você como é que é. Imagina, sair de Belo Horizonte no Festival de Cannes, né? Olha que legal. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência. E como... Nossa, nervosa. É porque eu sou tímida. E fala um pouquinho pra gente como é que tá sendo o seu isolamento, porque muita gente tá sendo um pouquinho difícil, né? E é isso, só isso. Tá puxado esse isolamento, né, gente? Já chega uma hora que você fala, ai, meu Deus do céu, não vai acabar, não. Mas de Cannes, Simone, Cannes foi eu tive 2 Cannes. Eu tive um Cannes em 2016. Esse foi completamente traumático, assim, porque eu estava muito tímida, muito impressionada. E também não conhecia nada, né? E aquela coisa toda, aquele glamour, e eu dura, sem dinheiro, lá no meio daquilo tudo, é bem coisa. Só que aí agora em 2019, que eu fui com Bacurau, aí foi bom porque eu já conhecia um pouco as coisas e já estava mais preparada, né, para poder entender. Então, assim, foi muito, muito legal dessa última vez, porque como eu estava tranquila, eu consegui curtir um pouquinho mais, sabe? E aí eu fiquei num hotel, que era um hotel muito histórico lá, que chama Majestic. Me puseram 3 dias nesse hotel e era cheio de foto de artistas de cinema, assim, dessas clássicas, sabe? Pelos corredores dentro do quarto. E aí eu fiquei lá 3 dias, aí teve a sessão do Bacurau. E o lugar é muito interessante, porque é pequenininho, nas fotos parece que é muito grande, mas aí eles fazem um negócio chamado Monte de Marche, que é ali no tapete vermelho mesmo, que você vai subindo as escadas, e tem umas filas de fotógrafos, né, tirando fotos, você vai fazendo poses, assim, depois sobe com umas músicas tocando, e quando você entra no teatro, tem tipo 2.000 pessoas já lá dentro, e tipo te recebem em aplausos, assim, em pé. E foi muito emocionante essa parte, porque a gente chega no teatro e todo mundo filmando, né? E aí passa o filme, e quando terminou o filme, não são todos os filmes que eles aplaudem, mas Bacurau eles aplaudiram muito. Então ficou tipo assim, 10 minutos de aplauso. E eu queria muito chorar, assim, tava morrendo de vontade de chorar, só que aí já tinha a câmera lá e eu pensando em maquiagem, vai borrar, como é que vai fazer isso daqui? Mas é muito gostoso, foi muito bom porque foram muitos amigos lá agora, então foram muitos atores do filme, e aí teve todos esses momentos de arrumar, de poder se preparar, de tirar as fotos, foi bem, bem histórico, eu acho. E é bonito também quando você vê gente que você é muito fã, né? Então lá em Cannes eu tive a oportunidade de ver entrando um trio que era Tarantino, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, todos juntos, assim. Puta que pariu. Tarantino, só de ver o Tarantino. Eu ia pular no pescoço do Tarantino. Do Brad Pitt, você quer dizer, né? Eu já tava do Brad Pitt também, velho. Acho que eu pularia mais no Tarantino que no Brad Pitt. E eu fiquei numa fileira do cinema, tinha uma fileira na minha frente, e na outra já tava o Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio. E eu ficava assim, oh meu Deus, olha isso daí. Parece o Olimpo com os deuses, assim. Onde que eu fui parar, né? O que eu tô fazendo aqui? Mas é que eu tava sentada, olhei pro lado e tava Almodóvar, assim, eita, Almodóvar, gente, tudo bom? Eita, boa, né? Tudo bom? Tentando contato visual, assim, né? E aproveitando, assim, você acha que você vê uma pegada Tarantino
no Bacurau? Ah, eu acho que tem, né? Aquela Eu também, sangueira toda ali. Não perguntou pra mim não, mas eu reconheci muito. Cara, Né? eu achei muito. Eu acho que tem muita cara. Aquelas cabeças cortadas. Gente, as cabeças eram muito impressionantes. O Porque tiro era de muito 12 real que aquilo. arranca a cabeça, que coisa maravilhosa. E quando o ator mesmo viu a cabeça dele, porque tem uma cabeça muito certinha, ele ficou muito impressionado. Imagina, você se vê lá com a cabeça arrancada. E aquela cabeça veio de Los Angeles, eu acho, que começaram a fazer e depois trouxeram pra cá e o pessoal da caracterização terminou. Mas é muito impressionante mesmo. Assim. Nossa, dava um enjoo. Quando eu vi a primeira vez as cabeças, tem uma hora que a Teresa olha, né, que o pacote pergunta pra ela, tu não acha que Luna exagerou, não? E aí ela fala, não. E aí é uma cena que estão todas as cabeças expostas, assim. Essa cena foi difícil. Viva o cangaço, viva o Lunga, né? Essa cena é muito forte, assim. Viva o Lunga. A gente tem uma pergunta, Bárbara, muito bonita, que veio do Instagram, depois a gente passa para a pessoa que perguntou, porque no Instagram só nos dá 1 hora ali, né? Uhum. Mas ela fala um pouco sobre a questão das mulheres no filme do Bacurau, né? Ela reconhece um certo matriarcado ali, né? Um matriarcado de Pindorama, né? E que, na verdade, mas ela também põe um contraponto da questão da prostituição, né? É mais ou menos isso, né, Rafa? A pergunta da questão de como que tem a prostituição e elas são muito exploradas ali e que não tem... ela fala que não tem ninguém ali para fazer algo contra, né? É assim, né, Rafa? Você completa a pergunta? É assim mesmo? Que acho que eu só li rapidinho. Completo sim. Mas a pergunta que veio foi uma pergunta bem legal, que a pessoa que estava assistindo falou assim, olha, a gente viu ali que tinha uma comunidade, tinha essa força feminina, mas ao mesmo tempo, quando aquela prostituta está sendo retirada, há uma inércia da população. A única que se levanta por ela, né, é a Domingas, e mesmo assim ela ainda vai, né? E olha que a gente nem está falando daquele cara nojento que é o prefeito. Mas assim, isso foi de propósito, mas por quê? Sabe, tipo assim, por que essa comunidade tão legal assim, que era a pergunta que ele estava fazendo, deixa com que isso aconteça também, sabe? Assim, se você tem alguma ideia, você viu isso acontecendo, o que você também pensa? Eu acho que passa por uma coisa muito interessante do Kleber e do Juliano, assim, dos diretores, de evitar qualquer tipo de idealização. Então, assim, eles não queriam que Bacurau fosse uma sociedade idealizada, perfeita, em que tudo é harmônico, que as pessoas convivem. Eles queriam mostrar que aquilo é um grupo humano, cheio de contradições, e isso está explícito no filme. Nossa. Então, tanto que essa cena, ela existe por um motivo, e eu acho que é para inserir uma crítica mesmo na comunidade que é a protagonista mocinha da história, sabe? Isso eu gosto muito nos filmes do Kleber. Eu lembro no Aquários também tem uma crítica dessa, porque ele mostra aquela mulher resistindo contra a especulação imobiliária, que não quer perder seu apartamento, mas ao mesmo tempo ele deixa explícito que é uma família que é racista, que tem uma empregada doméstica que eles suspeitaram que ela tinha roubado alguma coisa, e que é uma burguesa, que tem 5 apartamentos. Então, assim, as contradições estão postas, sabe? E eu acho que é mais crível e mais interessante quando você pensa que as duas coisas caminham juntas. Então, você tem pessoas super nobres que são capazes de coisas cruéis, que são capazes de serem inertes diante de uma injustiça. E isso não exclui a nobreza dela a nobreza daquela comunidade em outras questões. As coisas andam juntas, que é como a gente é mesmo, né? Tipo, nem todo tempo uma coisa só. Acho que isso faz a gente mais humano e acho que aproxima mais também daquilo tudo. Porque quando você coloca mocinhos no filme, que são só bonzinhos, e aí perde a graça, não tem sentido. Mostra a fraqueza das pessoas também, né? A humanidade. Mostra a fraqueza das pessoas, mostra que aquele tipo de opressão está normalizado dentro daquela sociedade, porque ninguém faz nada, ninguém sai, a não ser a Domingas que chama. Então eu acho... E aquela cena é interessante porque a Sônia teve uma presença muito forte naquela cena. Ela
ela teve uma voz muito presente, sabe? Pro jeito que ela queria fazer aquela cena, e ela colocou para os diretores, e os diretores ouviram e colocaram. Então isso é muito bonito também para você pensar o tanto que a atriz lá dentro, o ator, tem essa capacidade de se colocar e trazer questões e defender coisas também, sabe? Legal, eu não concordo e entendo muito mais Bacurau agora, sim. E olha que a gente nem entrou para falar daquele Tony maldito do filme também, né? Porque senão a gente pode ficar mais 2 horas aí. Né? Mais alguma coisa, Nath? Não, eu tô muito satisfeita, assim, não no sentido de cheia, mas no sentido de que isso traz muitas discussões e tem algo que é isso, a gente pode ficar falando realmente a noite toda, a noite adentro, porque eu acho que é o filme da década, né? Então, assim, grandes filmes brasileiros mesmo. Eu só precisei assistir 2 vezes, assim. A primeira, você fica no cinema, você não fica naquela coisa. Depois tem a introspecção de ver o filme, né? Em casa, né? Então isso traz outras questões, né? E isso quando teve essa pergunta das mulheres, assim, né? Veio toda a questão da distopia também, que é um pouco, né? Que é a ambiência que o Bacurau está, né? De trazer esse não lugar, né? Também. E eu gosto especialmente, só te interromper, Nathalie, eu gosto especialmente dessa questão porque eu acho que é importante trazer as divisões dentro dos movimentos. Eu acho que isso diz muito do movimento feminista, por exemplo, sabe? Do que são as divisões dentro desses movimentos, o que são as mulheres negras dentro do movimento feminista, sabe? O que são esses... Porque a gente fala mulheres como se fosse, né, um grupo que tivesse interesses todos comuns, e não é assim que funciona. E muitas vezes nós mulheres somos as piores agentes de machismo e de repressão, sabe? Então acho que é muito interessante esse tipo de questão, para a gente mesmo entender onde que estão as nossas violências, né? Com certeza. Não no sentido de trazer o foco pra gente, falar, as mulheres são piores no machismo, não é isso não. Mas assim, de entender também onde que a gente tem que trabalhar, né? E trazer isso nessa discussão, né? Esse humano demasiadamente humano, né? No filme, eu acho que incrível mesmo, né? Então, esse lugar distópico, né? Que, na verdade, traz também toda a utopia, um pouco de distopia, né? Então... o Bacurau não é o lugar perfeito, né? Porque também há humanos ali, né? Por mais que tenha a força da comunidade, né? E foi incrível, essa pergunta foi muito boa, né? A gente falou, não vamos deixar de fazer, não, porque traz essa questão da humanidade dentro da humanidade, né? Né? Pessoal, e aí? Mais alguma coisa? Consideração? Eu tô vendo o bate-papo aqui agora. Tá cheio aí. A Suzana tem uma aqui pra gente. A Suzana? Não, a Simone. Hélia. Vai lá, Simone. Simone, oi. Não sou eu, não, é a Suzana. A Suzana? É a Suzana. Vai lá então, Suzana. Não tá saindo o áudio. Pronto. Deu, agora eu ouvi. Primeiro que estar do lado de Almodóvar e Quentin Tarantino não precisa nem de falar mais nada, né? Assim, eu não tô nem falando Brad Pitt, que a minha fase olho azul já passou, sabe? Mas... E Antônio Bandeiras? Gente, Almodóvar, meu Deus, e Quentin Tarantino, Jesus. Eu fico pensando assim, eu conseguiria não chorar, mas enfim. A pergunta eu imagino que para as pessoas estarem envolvidas num projeto daquele tamanho, por dentro, elas teriam que estar condizentes com aquilo que estava sendo contado, né? Como que foi essa coisa da língua, sabe? De vocês, pessoas do sertão, igual você falou, que tinham não atores, né? Vocês que tinham essa coisa de construir um personagem e tempo de fala, tempo de cena e tal, com as pessoas aquele professor, gente, maravilhoso aquele professor.
Sônia Braga e tal, mas como que foi romper essa barreira da língua com os americanos e lidar com os personagens do sertão mesmo, assim. Por mais que teve aquele equipamento que traduziu que a menina estava falando, mas é diferente, né? Se lidar no tete-a-tete. Como que foi romper essa barreira? Cara, os atores americanos estavam muito com vontade de fazer parte daquele grupo, sabe, Suzana? Então eles estavam com uma... Bom, tinha alguns que... O James e o Brian, dois atores, já moravam no Brasil há muito tempo, então eles falavam português. A Ali, que é uma loura também, que tá lá com o que explode a cabeça. Tinham 4 atores que falavam português, dos gringos. Tinham 3 que só falavam inglês, mas que estavam com muita vontade de se comunicar e de fazer parte daquele grupo, assim, que estava um grupo muito de amigos, assim. Então, acho que quando a pessoa está querendo comunicar, a gente comunica, tudo se resolve, né? E tinha um estagiário lá que ficava só por conta deles, então ele fazia essa ponte da língua, assim, para poder explicar e tal. Com o pessoal do sertão, para mim, o mais difícil para mim era a questão do sotaque. Porque eu não queria imitar um sotaque nordestino, que é muito feio, né? Quando você imita. Sim, assim, Maria do Carmo, né? E ao mesmo tempo também não podia ter sotaque mineiro, porque não tem o menor sentido, né? Porque o Wilson, que é o professor, ele é mineiro também, mas ele mora no Rio há um tempão e ele já tem um sotaque muito neutro, assim. Então, para ele era mais fácil. Então, eu acho que essa coisa da vivência também se acaba pegando. Eu cresci lá em Recife, aí ia pegando um pouco os jeitos, assim. Mas no roteiro já estava muito bem escrito, então, as falas, sabe? Então, já estava muito do jeito que se fala mesmo. Porque às vezes você pega um roteiro que o jeito que está escrito é diferente, fica meio artificial, aí você tem que meio que adaptar ao jeito que você fala. Mas nesse caso, não, já estava bem, bem bom, assim, o roteiro, sabe? Foi só meio que seguir, assim, e entrar na onda. Mas era muito boa a convivência com o pessoal. E tem uma coisa curiosa, assim, porque os não atores do Bacurau, os que mais se destacaram, assim, na verdade, eles eram do Centro de Saúde Mental, lá de Parelhas, que o preparador de elenco foi lá um dia e os melhores atores eram desse centro, assim. Você via que eles tinham um poder de imaginação absurdo. Eles eram clientes, não... pacientes? Pacientes, exatamente. Caraca! E eram os melhores. O Galeguinho mesmo, que é o contracena com o alemão mais velho, o Galeguinho foi conseguindo cena no filme, porque ele era tão bom. Ele improvisava as coisas, ele inventava uns negócios, aí Kleber foi colocando ele e foi que foi. Artista. Muito legal. Muito legal. É muito legal. Obrigada. Muito bom saber desses bastidores, né? Muito legal saber desses bastidores do filme. Porque parece que às vezes o filme já está todo feito, né, gente? Antes, assim, e tem muita coisa que é construída ali. Quanto tempo que durou tudo? Quanto tempo? Na minha parte, 3 meses. Não, 3 meses, Suzana. Foi bem longo. Mas, por exemplo, você foi chamada quanto tempo antes? Vamos supor, de quando você sabia, eu vou fazer Bacurau até começar a gravar? Começar foi... Eu soube em julho do ano anterior. Aí comecei a gravar em março do outro ano. Interessante. Recebi o convite em julho, passou todo um semestre e aí em março começou a gravar. Mas aí ficou ensaiando um mês, assim, antes de ir pra lá. E aí ele estreou tipo um ano depois. E aí, mas foi muito rápido, geralmente não é tão rápido assim, não. Esse processo é porque eles falam montagem do filme, né? Porque primeiro grava e depois monta, que aí escolhe a ordem das cenas e tal. No caso do Bacurau foi tipo relâmpago, eles conseguiram montar em um ano justamente para poder aproveitar e entrar em Cannes. Imagina se não tivesse montado. Com a coisa da pandemia não ia nem ter estreado. E vocês conseguem fazer uma ideia de, tipo, nossa, esse filme vai bombar, independente de ter Sônia Braga, né, Eterna Gabriela, mas vocês conseguem ter uma ideia de que vai bombar igual bombou o Bacurau, assim? Eu tinha uma intuição, mas não era nada racional, assim. Eu sentia que a gente estava fazendo um filme diferente, assim, de ser um filme que era pop, que eu achava que as pessoas iam curtir, sabe? Mas a gente nunca tem dimensão.
mesmo, né, do que vai acontecer. Eu acho que eu entendi o que estava acontecendo do Bacurau quando eu vi que tinha teste no BuzzFeed lá para ver qual personagem que você é no Bacurau. Aí eu falei, ó. Aí passou uma linha que eu não estava... Você fez o teste, Bárbara? Quem você é? Eu saí da cidade, eu era Bacurau. Cara, eu sou o velho nu que dá o tiro na cabeça. Ô, Damiana? Justíssimo, Bárbara, você ser Bacurau. Justíssimo. Justíssimo. Ai, bom. Eu, assim, vou ter que fazer o papel muito chato de ter que encerrar, terminar. Mas a gente queria, assim, que me deu vontade de isso aqui se a gente estivesse na casa de alguém tomando um vinho, conversando sobre isso. Sonho, né? Não é? Oba, A gente vai fazer isso um dia, né? Já fazemos. Acho que o Davidson tem uma pergunta. Última. Não, é a última, eu prometo. Aqui. Grande Davidson Júnior. Tipo assim, eu queria que você deixasse uma frase incentivadora pra gente que sofre, exemplo, preconceito dia a dia, ainda mais a gente que tá fazendo cursinho aqui, que é da periferia. Qual que é uma frase incentivadora que você deixa pra gente guardar imensamente nos nossos corações? É difícil dizer uma frase só, Davidson. É pesado. O que eu posso te dizer é: esse encontro aqui hoje com vocês me deixa muito mais feliz e muito mais preenchida do que qualquer entrevista, Cannes, qualquer coisa assim. É muito especial mesmo, assim. Vocês são muito incríveis e eu acho que... Enfim, então eu fico meio emocionada, mas eu fico muito feliz que vocês estão participando desse cursinho e fico muito feliz que vocês estão construindo um futuro que vocês querem e que vocês têm completa capacidade de alcançar, assim. Saber que eu posso fazer parte disso, pelo menos em algum pedacinho, já é para uma vida inteira, assim, que eu guardo de felicidade, e me sinto muito grata mesmo. Obrigado. Não sei nem como termina essa. Rafa, eu vou passar para você, tá? Eu tenho uma sugestão. Quando o filme acabou, todo mundo bateu palma, a gente devia bater palma também. Boa, boa. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Foi incrível. Se você quiser voltar toda semana, pode voltar. Tá bom? Eu queria pedir para você, gente, se tiver gente que não fez pergunta porque estava tímido, enfim, me mandar depois, que aí eu respondo escrito e tal. Super topamos. Né? Muito obrigado. Confusão. Queria agradecer muito. E quando acabar essa confusão toda, quem sabe a gente não consegue presencial, né? Presencial, todos muito nós. incrível. Ia ser foda. Meninos que estão aí para os cursinhos, estudem, se dediquem. Vocês são fodas, mas vocês precisam estudar muito, porque todo mundo precisa ralar para conseguir essas coisas. É difícil pra caralho, mas é a grande transformação mesmo. Assim, eu fico... especialmente grata por esses professores estarem aqui também, todos vocês dedicando tempo e ajudando aí essas pessoas a conseguirem os sonhos. Virou muito barato falar de sonho, né, gente? Mas a vida a gente só tem uma só mesmo, tem que correr atrás e batalhar pelo que a gente quer. Mesmo, sonhos não envelhecem nunca, né? Já dizia Vituca. Pessoal, muito obrigada, foi incrível. Acho que o meu dia da semana melhor é quinta-feira, sabe? Salvou, mano. Mas a terça vai ser sempre lembrada com muito carinho. Então, muito obrigada, Bárbara, por essa noite incrível, nessa disponibilizar o seu tempo para nos receber na sua casa. E a gente receber na nossa também. Volte sempre. Queridos. E muito obrigada por todo mundo que está aqui, aos meus colegas e amigos, professores, aos meus alunos e amigos, né? Vocês fazem tudo muito melhor.
Thiago por essa ponte incrível, né? E é isso, turma. Muito obrigada. Espero que a gente tenha uma noite tranquila. E amanhã tem mais aula. E aí a gente vamos firmeza, né? Beijo, gente. Obrigada. Valeu, obrigado, Bárbara. Obrigada. Valeu, galera. Valeu. Obrigada, tchau. Obrigado, menino. Tchau. Boa noite.